Graças a paz, estamos de volta, já tivemos nossas duas primeiras videoaulas, hoje estamos na terceira, o assunto continua o mesmo, cristologia, assunto muito interessante, importante, que eu creio que vocês devem estar aproveitando bastante, e eu espero que quando vocês estiverem assistindo essa terceira videoaula, vocês já tenham assistido não só as duas, como já tenham respondido algumas atividades das primeiras 2 semanas, tá certo? Se não fizeram isso, faça isso rapidamente, não deixe nada para a última hora, porque é uma coisa muito complicada a gente fazer tudo de última hora, não é verdade? Vocês têm 4 semanas, então dedique cada semana para as atividades referentes a essa semana, que aí vocês não vão ter tanta dificuldade, tá certo? Hoje nós vamos continuar falando de cristologia, hoje vamos enfocar a divindade. Nós falamos da humanidade, de Cristo na lição anterior, e hoje nós vamos estar enfocando a divindade de Cristo. Vamos ler um texto. João capítulo 1, versículo 1 a 3, diz aqui o texto seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então hoje o estudo da pessoa de Cristo vai para a sua parte 2, nós vamos trabalhar esse assunto. Mas antes vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, te agradecemos por esta oportunidade, te pedimos a Tua bênção sobre cada aluno, para que possam compreender e entender através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, que possam aplicar, Senhor, em suas vidas e ao mesmo tempo vivenciar no seu dia a dia, Pai. Te agradecemos por este momento em nome de Jesus. Amém. Jesus não era somente plenamente homem, mas também plenamente Deus. Isso é uma coisa que vocês têm que entender, compreender e colocar na mente de vocês. Jesus não era somente plenamente homem, mas também plenamente Deus. Ou seja, ele tinha uma natureza divina e ele tinha uma natureza humana. Jesus era o único ser humano, o único homem que tinha ou que possuía 2 naturezas. Nós possuímos uma natureza, a natureza humana. Jesus possuía a natureza divina e a natureza humana. Nós já estudamos acerca da humanidade de Cristo. Hoje vamos estar enfocando exatamente sobre a divindade. A encarnação diz respeito ao ato de Jesus, o Deus Filho, assumir a natureza humana, e a Bíblia é muito ampla em comprovar essa verdade. Então hoje, dentro da divindade de Cristo, nós vamos exatamente discorrer em alguns textos que eu espero que cada texto que é citado aqui, vocês vão lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e vocês confiram. Leiam, releiam, aprendam, coloquem na mente de vocês, porque isso vai facilitar muito durante o período que vocês estiverem estudando acerca deste assunto. Inicialmente, podemos observar um resumo de estudo de Gruden acerca dessa divindade de Cristo. Ele vai dizer que inicia seu estudo sobre o assunto examinando as afirmações acerca do Jesus divino e trazendo alguns argumentos que são importantes, claro. Em primeiro lugar, ele fala sobre a palavra Theos. E ele diz que a palavra Theos com relação a Cristo, usada para se referir a Deus no Antigo Testamento, é também utilizada para Cristo no Novo Testamento. Veja bem, a mesma palavra utilizada para Deus o Pai, lá no Antigo Testamento, está sendo utilizada para Deus o Filho no Novo Testamento. Segundo Gruden, textos como João, capítulo 1, versículo 1 que a gente leu, e versículo 18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, todos esses 2 textos, segundo Gruden, explicitamente se referem a Jesus como Deus. Ele ainda vai citar alguns outros textos, que aí você tem que conferir. João capítulo 20, versículo 2, Romanos 9, 5, Tito 2, 13, Hebreus 1, 8. E quando ele cita Hebreus 1, 8, ele está citando Salmo 45, 6. E finalmente 2 Pedro 1, 1. A palavra Senhor é um segundo ponto, que traduzido do grego Kyrios, também com relação a Cristo. Ele diz que a Septuaginta, ele usa essa palavra para se referir a Yahvé, ou Senhor, 6.814 vezes. Veja bem, observe isso. Ele diz que há muitos exemplos no Novo Testamento em que a palavra do Senhor, no seu sentido forte, ou seja, Yahvé,
é usado em referência a Cristo. O mesmo Yahvé que você traduz lá como Deus o Pai, ele é utilizado também para Deus o Filho. Ele cita, por exemplo, Lucas 2,11. Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele também diz: quão surpreendente foi para o judeu do século I ouvir dizer que um bebê estava sendo chamado de Messias e encarnação do próprio Deus. Então isso é importante, porque eu espero que vocês aprofundem esse entendimento. Leia bem o material para que vocês entendam. Terceiro, dentre outras declarações da divindade de Cristo, Gruden lembra do diálogo de Jesus com os fariseus lá em João 8, quando Jesus declara que Abraão viu o seu dia. Os fariseus desafiam no versículo 57. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Ora, os fariseus estavam espantados com a declaração de Cristo. E ele faz essa pergunta bem lógica para o entendimento humano daquelas criaturas. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus então responde de forma incisiva no versículo 58. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Já pensou que coisa tremenda, coisa interessante? Jesus dizendo, eu sou. Você se lembra que Deus utilizou esse termo para falar com Moisés? Moisés disse, o que é que eu vou dizer a Faraó? Quem foi que me enviou? Ele disse, você vai dizer que eu sou, lhe enviou. Tá certo? Jesus está utilizando o mesmo termo, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Gruden ainda utiliza um termo para identificar a divindade de Cristo. Pode ser usado de forma usual, mas que no caso de Cristo denota sua divindade, Filho de Deus. Esse termo pode se referir a Israel, Mateus 2,15, ao homem criado por Deus, Lucas 2,3, ou ao homem redimido por Cristo, Romanos 8, 14, 19 e versículo 23. Em todos esses casos é um termo usual, ou seja, toda vida que usarmos o termo Filho de Deus, com relação a Israel, com relação ao homem criado, ou com relação ao homem redimido, é um termo usual, tá certo? Com certeza vai ser um termo usual. Mas veja isso aqui, quando porém essa mesma expressão é usada para se referir a Jesus, denota que ele é o Filho eterno igual ao próprio Deus. E aí nós temos alguns textos, Mateus 11, 25, 30, Hebreus 1, do versículo 1 ao 3, depois o versículo 5 e o versículo 8. Jesus então é o Filho singular do Pai, conforme João 1,14, versículos 18, 34, 49. Ele revela plenamente o Pai, João 8, 19, 14, 9. Ele é Deus. Então veja a ênfase que é dada com relação a Cristo como Filho de Deus. Tá certo? Quando tratado do homem de Israel ou do homem redimido, ele é um termo usual. Mas quando tratado acerca de Cristo, denota que ele é o Deus singular. É o Filho de Deus singular. Não existe outro nessa mesma condição. Jesus como Filho eterno de Deus, ou seja, Jesus como Deus de eternidade a eternidade, não pode ser utilizado esse termo para nenhum outro homem, somente para Jesus, porque somente Ele é Deus. Vocês entenderam isso? Pois bem, a necessidade da divindade de Cristo. Há alguma necessidade para a divindade de Cristo? Claro, falando desse assunto, Berkhoff diz o seguinte, era necessário que, primeiro, Ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito, e prestar perfeita obediência à lei de Deus, tá certo? Veja bem, repetindo esse primeiro ponto, ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus, por isso era necessário, tá certo? Segundo, para que ele pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar outros da maldição da lei. Afinal, Jesus veio para isso, para morrer em nosso lugar, para ser o nosso Redentor. Daí essa grande necessidade. Terceiro, ele pudesse aplicar os frutos de sua obra consumada aos que o aceitassem pela fé. Como era que Jesus ia oferecer uma salvação se não haveria algo que pudesse produzir essa salvação? No contexto divino, só tinha uma forma de aplacar a ira de Deus, tá certo? Era se sacrificar pelo pecador. E Deus não iria aceitar esse sacrifício se ele fosse apresentado por um homem imperfeito, né? Tinha que ser um cordeiro imaculado. Então Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizia João Batista.
Por quê? Porque ele era perfeito e ele se sacrificou por nós, como diz aqui o terceiro ponto, para que pudesse aplicar os frutos de sua obra consumadas aos que aceitassem pela fé, né? E nós temos aceitado isso pela fé. O salmista afirma: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, é incalculável, tá certo? Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixa os seus bens. Salmo 49, versículos 7 e 10. É por isso que o salmista vai declarar: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o quê? O perdão, para que sejas temido. Veja todo o enredo das Escrituras como trabalha em cima disso aí. E aí é o que é que a gente aprende. Olha o que o salmista diz no Salmo 130, versículos 3 e 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Então, gente, não tem muita dúvida com relação a essa questão, tá certo? Então, quando a gente vai para a divindade de Cristo, Gruden vai dizer: a encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Repetindo, a encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Na encarnação, Jesus, que é Deus, toma a forma de homem e fez isso com um único objetivo: se colocar como sacrifício pela humanidade que estava perdida. Quais são as provas bíblicas da divindade de Cristo? Você pode analisar isso caso por caso. A palavra Theos, atribuída a Cristo, tá certo? Está em textos como João 1:18, que você também vai observar aí na sua Bíblia, tá certo? E os textos que se seguem. A palavra Senhor, ou seja, Kyrios, atribuída a Cristo, como Mateus 3:27, e os demais textos que seguem, que você pode também conferir aí na sua Bíblia. Concepções inadequadas sobre a divindade de Cristo na história da teologia. Teve muitas, né? Nós listamos pelo menos essas três. Apolinarismo, ideia de que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não a mente ou um espírito humano, e que a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. Eles não assimilavam bem a ideia de Jesus como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O nestorianismo dizia o seguinte: doutrina que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina. Em vez de dizer que tinha duas naturezas, eles diziam que eram duas pessoas, né? O que vai de encontro com aquilo que a gente aprende nas Escrituras de uma forma tão clara. Também tinha o monofisismo, que era a ideia de que Cristo possuía uma só natureza, né? De que forma isso poderia acontecer era mais complicado, né? Mas fazendo um resumo sobre a divindade e a humanidade de Cristo, Gruden vai dizer o seguinte: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Veja bem, olha o que Gruden diz: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, ele também se tornou o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Isso é uma verdade que você precisa aprender, colocar bem organizada na sua mente, para que você possa trabalhar com relação a essa realidade do Cristo, do Filho de Deus, sendo homem. Podemos concluir então esse estudo citando o texto de Marcos 2, do versículo 7 até o 12. Vai asseverar que o homem Jesus era também Deus. Olha o que diz: porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Os fariseus ficaram irritados com Jesus, porque Jesus se dizia com autoridade para perdoar pecados. E nós que estamos estudando a divindade de Cristo, sabemos que ele tinha sim autoridade para perdoar pecados, porque apesar dele ser homem, ele também era Deus. Então ele tinha o poder de perdoar os pecados. A questão é que os fariseus não criam nisso, não entendiam, não compreendiam. Eles viram Jesus unicamente humano, então eles não aceitavam esse termo da parte de Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus como Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande.
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O que aconteceu? Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então é exatamente isso, que Deus possa abençoar, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.